muita luz, muita paz, muitas bênçãos das mãos do nosso Pai Celestial para todos nós que estamos no caminho do crescimento, estamos buscando um novo momento. Então nós vamos ver hoje a história do Jofre. Jofre era um homem que vivia à margem da sociedade. Ele estava sempre contrário às leis divinas e às leis humanas. Ele não acreditava em nada, não respeitava nada, e tudo o que ele fazia era de acordo com o que ele tinha vontade, com o que ele queria fazer. E como ele era consciente das suas falhas, ele vivia fugindo, porque o policial, daquele lugar queria prendê-lo, porque ele era uma pessoa que vivia totalmente errado. E ele sempre achava um meio de escapar da prisão. E aí, um dia lá, outro dia cá, até que ele conseguiu se safar e fugiu da cidade. E conseguindo fugir da cidade, ele andou por vários lugares, ele teve outros momentos por estradas, e ele então vivia desse jeito. Mas contudo, apesar de ele ter a liberdade que ele estava buscando, ele vivia em sobressaltos. E aí ele tinha sempre os soldados no encalço dele. Na realidade, então, ele era um fugitivo, ele vivia fugindo. E aí, numa dessas fugas que ele teve, depois de ele muito andar, de ele muito caminhar, ele cansado, suado, ele parou para poder se orientar, em pensar, em meditar que rumo ele iria tomar. Bem, aí ele olhou ao redor e ele viu uma árvore frondosa, uma árvore acolhedora, uma árvore bonita, grande, cheia de folhas. E aí ele chegou até aquela árvore, sentou-se na sombra daquela árvore, uma sombra repousante, e vencido pelo cansaço, ele estava quase adormecendo quando viu ao longe uma nuvem de poeira. Levantou-se depressa, pois ele, já acostumado à fuga, sabia que eram os soldados que estavam vindo atrás dele. Os soldados vinham a cavalo, e a cavalo, ao longe, você já vê a nuvem de poeira. E aí ele levantou-se rápido, Levantou-se rápido e pensou: o que farei? Onde vou me refugiar? Como resposta daquela pergunta, sacudiram-se folhas daquela árvore pelo vento. Aquelas flores balançavam serenamente e o Jofre então não hesitou. Com o coração aos saltos, assustado, subiu na árvore. Ele subiu na árvore, se colocou num lugar com bastante folhagem, onde os guardas não pudessem vê-lo, muito embora ele ainda continuasse com o coração acelerado, e ficou ali quietinho. Os guardas passaram e não viram ele naquela árvore. E Jofre então acompanhou até perdê-los de vista. Mas ele não quis descer da árvore ainda, pensando que eles pudessem retornar. E ali ele ficou até a noite. Quando veio a noite, aí sim ele desceu da árvore e pensou: tenho fome, onde encontrarei alimento? Aí ali pensando, ergueu a cabeça e à luz da lua ele pôde ver que aquela árvore tinha frutos. E aí então ele pegou
dos frutos daquela árvore, comeu com muita fome, porque estava com muita fome, e sentia-se exausto. E então ele ouviu aquele farfalhar das folhas, né? O luar, a brisa. Aí ele ficou enternecido com tudo aquilo e pensou: agora eu estou tão cansado e eu precisava descansar. E aquela árvore, como uma desvelada mãe, oferecia para ele folhas para aquele repouso. Ele cortou alguns galhos, fez uma cama e dormiu um belo sono. Acordou de madrugada, o sol estava surgindo, as aves gorjeavam alegres e felizes. A árvore amiga, salpicada de gotas de orvalho, continuava seu papel de mãe carinhosa. E em seus galhos os pássaros cantavam de cores variadas, e Jofre ficou ali, meditando, pensando naquilo tudo, olhando aquela beleza, e pensou: quanta tranquilidade, quanta paz! E eu a viver em sobressaltos contínuos. Para que eu tenho servido? Esta árvore, ele pensando, ele meditando, esta árvore perdida nesse lugar tem mais valor que eu. Por quê? Perseguido, ela me ofereceu um abrigo. Eu tive fome, ela me deu o que comer. Nas suas folhagens eu encontrei um repouso maravilhoso. Essa árvore amiga, você vale muito mais do que eu. Bendito seja aquele que te plantou. E o Jofre então ali calou e ficou pensando nas suas palavras. Aí ele concluiu que naquele deserto não teria mão humana que plantasse aquela árvore. E ele ficou então meditando sobre aquilo, ficou emocionado e lembrou-se de uma frase: pela obra se conhece o autor. E ele chorou copiosamente. Por quê? Porque ele entendeu que aquela árvore só poderia ter sido criada por uma inteligência muito superior, por uma inteligência que tivesse muito amor e que tivesse uma sabedoria. E ele pensou com ele: insensato que fui, nunca acreditei, mas eis que a mão de Deus está aqui representada nesta árvore. Jofre parou de falar, entrou numa profunda meditação sobre a sua vida e, de súbito, ele aprumou o corpo e tomou uma decisão: ele iria voltar. E ele voltou pelo mesmo lugar que veio, chegou à cidade, se entregou para que ele pudesse pagar o que ele devia. E durante esse tempo que ele esteve preso, ele teve uma mudança muito grande nele. Ele era amigo dos presidiários, ele aconselhava os colegas, ele ele consolava e aconselhava os seus amigos. E todos tratavam ele com muito respeito. Ele se tornou um grande amigo. E ele, que tinha tido uma pena de 5 anos por conta da sua conduta, que ele passou até a ajudar aqueles que eram os guardas dele, ele teve só 3 anos. Fim dos 3 anos, ele foi libertado e ele pôde sair. Quando ele saiu da prisão, o primeiro pensamento foi visitar a árvore. E ele fez aquela caminhada meditando como ele agora era uma pessoa diferente. Aquele Jofre daquela época era um Jofre cheio de ódio, era um Jofre cheio de amargor, mas era um ódio e amargor que ele tinha porque ele tinha uma conduta que o levava àquele sentimento.
Hoje não, hoje ele é um Jofre que tem muito amor, que tem respeito. E aí ele foi fazendo a caminhada dele. Chegou até a árvore, meditou, olhou para ela, pensou e falou: "Ó, minha grande benfeitora, jamais te esqueci. Quanto que eu te devo? Bendita seja essa árvore amiga." E abraçado àquela árvore, ele chorou de felicidade. E aí, a verde folhagem, agitada pelo vento, iluminada pelos raios dourados do sol, é como se estivessem dizendo a ele: "Bem-aventurado és tu, Jofre, que tiveste olhos de ver e ouvido de ouvir." E aí, meus amigos, essa lição serve para nós também, que tenhamos olhos de ver e ouvido de ouvir, porque tudo está à nossa frente, tudo está à nossa disposição. Deus, esse nosso benfeitor, esse grande Pai cheio de amor, Ele nos dá tudo. Depende de onde nós olhamos e como nós olhamos. Assim como o Jofre, que sempre teve tudo aquilo e nunca enxergou, e de repente, numa situação, ele encontrou a benfeitoria do Senhor. E assim nós também, que nós possamos aproveitar os nossos momentos, as nossas coisas do cotidiano, para que nós possamos aprender. Porque tudo depende só de nós. E Deus, que é esse Pai bondoso, Ele não nos acelera, Ele deixa nós no nosso tempo. Isso se chama amor. Que Deus proteja todos nós, que Deus ampare cada um dos teus filhos aqui neste planeta Terra, assim como em outros todos também, e que a paz dele se faça entre nós hoje e sempre. Que assim seja.